Bom dia, meu irmão e minha irmã, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar estudando as lições da escola dominical, né? Estou gravando esse estudo para você, meu irmão e minha irmã, que por algum motivo não esteve presente conosco no domingo. Hoje nós veremos como é ser uma igreja que serve. Esse é o título da nossa lição, do nosso estudo bíblico hoje, uma igreja que serve. Antes de nós lermos o texto bíblico e conversarmos um pouco sobre esse assunto, esse tema, nós vamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe no entendimento da palavra dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de sermos servos e servas do Senhor. Nos orienta, nos instrua a como devemos servir ao Senhor mediante o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto-chave desse tema está na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. Façamos a leitura dessa passagem bíblica. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos entender algumas coisas aqui sobre essa carta do apóstolo Pedro. A primeira coisa que eu queria apresentar para vocês é para quem o apóstolo Pedro estava escrevendo a sua carta, para quem que foi direcionada a sua carta. Isso é possível você verificar no capítulo 1, anote aí, no versículo 1. Capítulo 1 e no versículo 1 vai estar escrito ali para quem o apóstolo Pedro estava enviando, né, essa carta. Eu vou ler. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São essas as regiões que o apóstolo Pedro ele escreveu a sua carta, e a carta foi direcionada então para essas regiões que estão localizados na Ásia Menor, e que hoje uma grande parte dessas regiões aqui é a Turquia. Então foi para essa região que
o apóstolo Pedro ele escreveu a sua carta. E qual era o objetivo dessa carta? Por que o apóstolo Pedro escreveu essa carta? Essa carta ela é pastoral. Ou seja, o apóstolo Pedro ele estava aconselhando como deveria ser, como deve ser a vida cristã. Então, essas pessoas, esses irmãos na fé, estavam lá na Ásia Menor. E ele escreve então com esse objetivo de aconselhar como eles deveriam viver a vida cristã. Então ele está também instruindo e fortalecendo a fé daqueles irmãos e daquelas irmãs. Por quê? Instruindo, nós já vimos, né? Se trata de uma carta pastoral. Mas por que o apóstolo Paulo estava fortalecendo a fé daqueles irmãos e daquelas irmãs? Porque era um período muito difícil, né? E aqueles irmãos daquela região, daquelas regiões ali, estavam passando por muito sofrimento, dificuldades e perseguições. Então o apóstolo Pedro ele escreve essa carta com o objetivo deles suportarem o sofrimento por causa da justiça. Né? Se você ler o capítulo 1, versículo 16 e o versículo 11, capítulo 2, versículo 19 até o versículo 23, no capítulo 3, versículo 14 e versículo 17, no capítulo 4, versículo 1, 12, versículo 13, 15, 16 e 19, e no capítulo 5, versículo 9 e 10. Vocês vão ver que o povo estava passando por muitas provações, por dificuldades, perseguições. Então ele está escrevendo com esse objetivo de fortalecer a fé deles em meio às adversidades que eles estavam passando, porque era um tempo difícil. Né? Eles sofriam preconceitos, perseguições, e a situação econômica deles não era muito boa. Né? Alguns desses lugares que você pode verificar no capítulo 1 e no versículo 1, né, eram pequenas aldeias, né, vilas, e eles viviam do campo e artesanato. Então eles não tinham uma vida financeiramente muito boa, né, era com muita dificuldade. Então o apóstolo Pedro ele escreve com esse objetivo de fortalecer a fé dos irmãos e das irmãs que estão nessas regiões devido a adversidades que eles estavam passando. E diante desse contexto, então, o apóstolo Pedro estava instruindo a esses irmãos, a essas irmãs a permanecerem na fé, em comunidade, em solidariedade e servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu de Deus. Agora nós vamos falar um pouco sobre o tema do serviço. Então, mesmo diante desse contexto, que era um contexto difícil, de perseguições, de muitas adversidades, provações, o apóstolo Pedro instrui a continuarem servindo uns aos outros, tá bom? Acompanhe comigo aí no versículo 7. O versículo 7 traz para a gente aí algumas palavras importantes, né? Primeiro, o fim de todas as coisas está próximo. Aqui o apóstolo Pedro ele não está dizendo, não está revelando o ano, o mês, o dia e a hora da volta de Cristo. O objetivo dele era fazer com que
os irmãos e as irmãs, com que aquela comunidade tivesse a real consciência da volta de Jesus Cristo, mas não estava dizendo, né, que dia seria a volta de Cristo. E a cada ano a volta de Cristo se aproxima, né? E então é importante a gente falar sobre isso quando ele fala disso. O fim de todas as coisas está próximo, né? A cada ano a volta do nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima. E eu quero compartilhar com vocês, porque nós já estamos vivendo os últimos dias, o início dos últimos dias, há muito tempo. O início, né? Nós não sabemos quando será o fim. E isso ninguém sabe. Essa data foi reservada exclusivamente para o Pai. Nós sabemos de alguns sinais que o nosso Senhor nos disse. Isso está narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E além desses sinais, Jesus ele deixa extremamente claro, ele vai dizer assim: tudo vos tenho predito. Então tudo aquilo que nós tínhamos que saber sobre a volta dele já nos foi dito por meio dele mesmo. Então, como eu disse, nós já estamos vivendo o início dos últimos dias. E existe dois eventos que marcaram o início dos últimos dias, que é a descida do Espírito Santo, uma profecia de Joel, onde o apóstolo Pedro ele vai falar dessa profecia, quando o Espírito Santo desce. Então, com a descida do Espírito Santo, inicia os últimos dias. E um outro evento que também marca o início dos últimos dias é a destruição do templo, né, no ano 70 depois de Cristo. Esses dois eventos, então, marcam o início dos últimos dias, tá ok? Mas quando será o último dia, ninguém sabe, só o Pai sabe. O versículo 8 apresenta aí para nós o amor, né? Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, uma igreja que serve, ela precisa estar envolvida não, ela precisa estar coberta, melhor dizendo, né? Coberta por esse dom. O amor precisa ser o principal dom de uma igreja que serve, né? E o principal dom é o amor. O amor intenso que vai cobrir uma multidão de pecados. Então, nessa igreja vai haver misericórdia. E existem vários dons, né? Meus irmãos e minhas irmãs. Se você quiser, eu vou compartilhar com vocês, algumas referências da palavra de Deus, da Bíblia, sobre os dons, tá bom? Anote aí e leia depois esses textos. Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 5. Êxodo, capítulo 35, do versículo 30 até o versículo 35. Vamos falar sobre os dons. Romanos, capítulo 12, do versículo 6 até o versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 12 até o capítulo 14. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. E Efésios, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 13. Esses livros que eu acabei de compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, falam sobre os dons. O versículo 9, acompanha comigo aí, fala sobre
sermos hospitaleiros e sem murmuração. Lembrando que naquele contexto histórico, eles estavam passando por perseguições. Eles eram forasteiros, peregrinos, eles não tinham um lugar fixo. Ora estava num lugar, depois ia para outro. Então o apóstolo Pedro instrui aqueles irmãos a receber aqueles que estão chegando, porque uns estão chegando e outros possivelmente poderiam estar indo embora. Então você que já tem um lugar fixo, receba aquele seu irmão, receba aquela sua irmã que está chegando, né? Seja uma pessoa que acolhe, e a igreja ela precisa ser um espaço de acolhimento para aqueles e aquelas que estão chegando. O versículo 10 fala também sobre os dons, né? Para que possamos servir uns aos outros. Cada um, né? Recebeu um dom de Deus e precisamos servir uns aos outros para que o corpo de Cristo seja edificado. Cada um precisa ser despenseiro, administrar o dom que recebeu de Deus e exercer, praticar, colocar esse dom a serviço da comunidade. O versículo 11 fala assim, sobre oráculos de Deus, né? Fale de acordo com os oráculos de Deus. E falar de acordo com os oráculos de Deus é falar conforme as Escrituras. Eu vou abrir aqui um pouquinho mais de tempo para explicar esse ponto aqui que é muito importante também. Um oráculo era alguém que Deus ele escolhia para anunciar a sua mensagem, né, a sua instrução para o seu povo. Esse oráculo ele recebia a palavra de Deus e anunciava para o povo o que Deus tinha de mensagem. Essa palavra ela foi escrita para servir de ensinamento e instrução sobre os preceitos de Deus para o seu povo. Então hoje falar como os oráculos de Deus é falar conforme as Escrituras, porque eles foram os oráculos de Deus que receberam essa mensagem e essa mensagem foi escrita. Sobre esse ponto, eu quero compartilhar com vocês também algumas referências bíblicas para você ler e prestar muita atenção, tá? Leia Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 2. Ali vai dizer que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Leia também Romanos, capítulo 3, versículo 2, né? Ali vai dizer que os oráculos de Deus eram os judeus. Leia Atos 7, versículo 38 e Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Você lendo todas essas referências que eu passei, você vai entender que a palavra de Deus foi anunciada aos seus profetas e essa palavra foi escrita. E hoje, falar como os oráculos de Deus é falar conforme as Escrituras, tá bom? E por fim, o versículo 11, né? Esse é o versículo 11, mas dentro desse versículo, eu quero falar ali sobre a parte final, né, de uma igreja que serve. Tudo que é feito numa igreja é para a glória de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Uma igreja que serve até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja criteriosa e sóbria nas suas orações. Nós precisamos avaliar
e ter moderação naquilo que nós estamos orando. Uma igreja que serve até a volta de Cristo, ela é uma igreja que manifesta amor e também perdão. Uma igreja que serve até a volta de Cristo é uma igreja onde os irmãos e irmãs servem uns aos outros. Uma igreja que serve até a volta de Cristo, o ministério da palavra precisa estar centralizado nas Escrituras. E uma igreja que serve até a volta de Cristo tudo que é feito é para a glória de Deus, mediante Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, te abençoe, para que você possa servir o seu irmão e a sua irmã conforme o dom que você recebeu. E que possamos ser uma igreja que serve até a volta de Cristo. Que toda a glória seja para Ele. Amém e um abraço.